Mas agora vamos lá. A tatuagem. Eu tive uma experiência com tatuagem, esse pastor Israel tem com tatuagem. Eu fui expulsar um demônio lá em Vila Velha, o pastor Israel conhece a cidade. Eu sei que eu entrei na casa para expulsar o demônio quinta, eu saí da casa segunda. O demônio, a legião saía e voltava. O menino fez 3 pactos com o diabo. E no último dia, a mãe dele falando pra mim, eu vou mandar ele pro hospital psiquiátrico, pastor, que ninguém aguentava mais, né? Entrava uns pastores lá e dizia, esse menino aí, eu era mais novo, não sabe expulsar demônio. Eu falava, deixa o pastor entrar. Mandava abrir a porta, ele ia lá, orava, e mandava um mandou da Gardenal pra ele dormir. Agora, não foi um demônio qualquer, porque a minha esposa só entrou uma vez, depois que ela viu a cena. Um dia a gente entrando, tinha um corredor e tinha uma porta de ferro, uma grade. Ele veio se arrastando assim, tipo um sapo. Ele subiu a grade, tava cadeado por dentro. E ele virou de cabeça para baixo e dava gargalhada na minha cara. Só que no último dia daí, quando é que o demônio pegou ele? Quando a mulher dele foi embora. O pai dele... isso o demônio falando. Por isso, existe coisas de entrevista de demônio. Demônio se expulsa. Só que o demônio revela, dentro da autoridade do nome de Jesus. E o demônio falou. Ele entrou... Olha só, ele e ela escreveram o nome com sangue, jogaram numa garrafa, jogaram a garrafa no rio, entraram com vela acesa. O pai macumbeiro, fechar o corpo. E o pai fez o boneco dele, exiliou também e fez um trabalho. Os dois estavam amarrados. Quando ela foi embora, o demônio pegou. Por causa dela. E ali eu fiquei. Na segunda-feira, eu nunca vou esquecer a cena. Ele estava deitado. O nome dele é Vitor. Deitado. Do lado esquerdo, quando ele ficava do lado esquerdo, ele ficava endemoniado. Se ele virasse para a direita, ficava normal. Só metade do corpo. E para você ter ideia, do lado direito saía lágrima e do lado esquerdo não saía lágrima. Que ele não aguentava mais. E aí tinha um moreno no quarto, nunca vou esquecer da cena, um morenão. E eu na cama pensando, Jesus, e o teu nome? E eu vou falar da Deus Amor nessa história. E eu falei assim, e o teu nome, Senhor? Porque todo mundo sabia. Teve uma vez que eu peguei ele na rua, os homens segurando ele, o demônio querendo jogar ele debaixo do carro. Mandando o demônio, né, mão pra trás e pra dentro da casa, demônio. E lá o demônio indo. Aí o Espírito Santo falou comigo, chama a mulher. E eu falei, acha essa mulher aonde ela estiver. Ela estava na praia, ela veio da praia, trouxeram ela. Quando ela botou o pé, ele estava deitado. Ele levantou, voou e caiu de joelho na frente dela. E eu nunca vou esquecer a tatuagem. Ela tinha o nome dele tatuado na perna. E o demônio passava assim o dedo assim. E ela tremendo assim, ela é minha, ela é minha. E ele não estava demorando. E aí, olha só, isso é para quem expulsa demônio. Eu peguei e falei, chama a família inteira. E eu orei na cabeça da família inteira. Porque tem demônio que sai da pessoa e vai para a família. Sim. Ele, entendeu? O portal tá dentro da família. Sim. Aí quando eu terminei de orar pelo último, a gente deitou ele. E virou igual um pandeiro assim. Demônio saindo. Saiu todos os demônios. E aí a gente orou e entrou as irmãs da Deus e Amor. Por isso que eu vou falar de Deus, mano. Eu nunca esqueço da cena das irmãs. Só que o demônio já tinha saído. E elas entraram. Só de entrar já mudou o ambiente. Foi um negócio, eu acho que elas antes de ir ali, elas já sabiam e elas se prepararam. Então, veja só, quando elas entraram, elas falaram, pastor, eu posso orar, pastor? Eu falei, pode orar. Mas desceu uma presença. E eu nunca vou esquecer o Vitor fazendo assim, ó. E tudo que ele fazia pra nós era demônio. Só que ele já tava, imagine, o demônio no corpo, de quinta a segunda. Ele já tava falando bem. Aí eu cheguei, falei, o que foi, Vitor? Ele falou, Jesus veio aqui agora me dar um abraço. E foi liberto. Eu batizei ele, batizei a mãe e batizei a avó. No mesmo batismo, foi uma libertação assim que, olha... Só que tatuagem, pacto com o diabo e a família toda amarrada. Meu Deus. Tatuagem também, pastor, tem essa... E aí eu ia entrar nisso. Cada tatuagem tem um significado. É um portal. Vou falar uma coisa aqui, é muito polêmica. Ô, pastor, mas é pra falar mesmo. O pessoal tá falando aqui, ó. O pessoal até falou bem assim, ó. Mostra pra ele os comentários dizendo que a gente quer as coisas sem censura. Aqui, ó. O povo aqui, não pastor... tem aquelas calças que vêm todas rasgadas.
com listras rasgadas? Sim. Você compra na loja. Você sabia que cada rasgada daquele, você pode ver que tem uns grandes e uns pequenos, correto? Que significa uma pessoa da família. Não sabia. Aí você pergunta pra quem usa como tá a família. Ela não tem nem noção. Você As calças entende? jeans ali Muitas das vezes a rasgadas. Você pessoa. não tem nem noção. Aquilo é um portal terrível. Cara, o mundo espiritual, ele é muito complicado e complexo. Ele é complexo, complicado e perigoso. Eu tava esse dia num culto e o diabo pegou um rapaz, demônio bravo. Ele falou assim, eu falei, você vai embora. Ele falou assim, eu vou. Só que e meu filho estava em casa. Meu filho tinha ficado em casa. Ele falou, eu vou, mas eu vou lá onde está seu filho agora. Acabou o culto, eu fui para casa. Eu falei com a Eliana assim, eu vou orar. Aí entrei no quarto e comecei a orar. Cara, quando eu comecei a orar, eu escutei quando a porta bateu, a porta do quarto. Pá! Aí eu abri o olho para ver se era minha esposa, não era. Eu continuei orando. Aí meu filho lá dentro do quarto começou a fazer vômito. Aí eu chamei, parei a oração, chamei a minha esposa e falei assim, ó, vai lá, que ele tá vomitando e é seta. O diabo falou comigo no culto, falou assim, eu saio, mas eu vou lá onde tá seu filho. Do nada, meu filho começou a vomitar, do nada. Aí se você pega e leva para o hospital, você enche o menino de remédio, ele vai ficar internado e vai definhar. Então você já tem que entender que é uma seta e você precisa repreender ela naquela hora. Ou ele vai embora ali, ou ele faz morada ali. O diabo não é brincadeira. 2 seres que eu não aconselho você brincar, nem com Deus e nem com o diabo. O diabo não é brinquedo. E tem gente que gosta de subestimar o diabo, né? Tem gente que subestima o inferno mais do que o diabo. Pô. Me mostra de Gênesis Apocalipse onde é que o diabo imaginava que o inferno ia ser construído para ele. Nunca imaginava. Deus falou, você quer um lar? Você quer reinar? Eu vou construir um lar para você. E hoje o ser humano sabe que existe o inferno, sabe que a condenação existe, mas continua praticando. Subestima o diabo. E entra, eu acho assim, professor, essa questão, por exemplo, o pessoal está falando aqui de roupa. A gente tem que entender que tudo que é criado para o homem usar, existe uma mente pensante. Por exemplo, qual é a moda hoje? O homem usar roupa de mulher. Aonde isso foi moda? Só tem o diabo. A única resposta para isso, daí eu vou concordar, é o diabo. O diabo, cara, não tem outro. Fazer um homem andar igual uma mulher com saia, com camisete, igual uma mulher. Unha pintada de preto, os Sim, homens estão pintando como agora. fazendo maquiagem. Aí veja bem, aí entra a questão de brinquedo também. Eu preciso entender que quem produziu o brinquedo, quem produziu a roupa, quem produz a moda. Isso tem até uma estilista falando sobre isso, cristã, falando que ela rejeitou um contrato por causa que aonde ela está sendo contratada, a roupa tinha um padrão para mudar o conceito da personalidade da mulher. Então, veja bem, é uma estilista cristã, tem o vídeo dela aí na internet, falando que ela estava sendo contratada para o padrão de roupa mudar o comportamento do psique da mulher. Quer dizer, a roupa é um padrão. Você sabia que o andar da mulher, ele pode ser divino como maligno? O andar, a forma como ela anda? Ou não? Me fala. Você quer na Bíblia ou quer a prática? Os dois. A Bíblia, o Senhor disse assim, ó, que as filhas de Sião não ande cascavelando. O que é cascavelando? Sensualizando. Então, o andar da mulher, quem inspira ela a andar sensual é o diabo. Ele inspira ela a andar sensual para que ela atraia olhares e admirações. Aí ele já planta na mente dela, tá vendo?
como que as pessoas te admiram, seu corpo torneado. O que ela faz? Consegue convencer os casados a admirá-la. Ele já volta para casa, porque o homem ele é 100% visual, a mulher é 100% emocional. Se você der um grito com a sua esposa, não adianta você querer procurar ela depois, irmão. Você mexeu no emocional dela. O homem não. O homem não tá nem aí, porque ele é visual. Então, quantas mentes que ela consegue mexer? O mundo espiritual é cabuloso. E, infelizmente, 90% da igreja não acredita. Mas muitas mulheres andam assim de forma sensual, é de forma involuntária, né? Depende muito. Ou ela já saiu. Eu vou andar hoje pra sair provocando todo mundo que Mais me vê ou na menos rua. por aí. Tem isso também? Aí já é demônio também, né? Mais ou menos por aí.